Eu sou Tuca Munhoz, sou ativista pelos direitos das pessoas com deficiência há mais de 40 anos e, em razão dessa minha militância, fui convidado, já há bastante tempo, para trabalhar no poder público. Primeiramente, a minha experiência foi na Prefeitura de Santo André, convidado pelo então prefeito Celso Daniel. O que me fez, a partir disso, um profissional, um técnico, um consultor na área de acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência. O tema da aula de hoje será Mobilidade e Transporte. Fundo branco. Do lado esquerdo, dentro da grande mandala em tons de laranja e vermelho, está a fotografia, do tronco para baixo, de um homem com deficiência visual, que caminha usando uma bengala. Ele está de sapatos, calça jeans e camisa de mangas compridas. No lado direito há o letreiro: Mobilidade e Transporte. Círculos laranja, amarelo, verde, azul e roxo são envoltos por um maior com as mesmas cores em degradê, formando uma mandala. Abaixo dela, inclusão com acessibilidade no trabalho. As pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, eu costumo chamar de pessoas com vulnerabilidade na mobilidade. A acessibilidade e a mobilidade das pessoas com vulnerabilidade na mobilidade, com foco nas pessoas com deficiência, na legislação vigente e nas novas práticas urbanas de mobilidade universal. Destaque para o tema da mobilidade em cadeia. Uma parte considerável da população paulistana, entre pessoas com deficiência e pessoas idosas, encontra-se excluída dos meios de transporte urbano, seja trem, metrô ou ônibus. Uma, e certamente a mais importante das razões que impede essa utilização, é simplesmente a impossibilidade de acessar o ponto, a parada, o terminal ou a estação para o acesso e o embarque no veículo, ou composição de transporte. A cadeia de mobilidade está rompida. Os trajetos acessíveis necessários à utilização desses modais e veículos não existem. Um conceito importante que deve ser considerado na obtenção de transporte acessível para as pessoas com deficiência e para as pessoas com mobilidade reduzida é o da cadeia de viagem. Uma viagem típica consiste em muitas ligações, por exemplo, da casa para o ponto de ônibus, do ponto de ônibus para o veículo, a utilização do veículo, o atendimento no veículo, do veículo para o ponto de destino, ponto de ônibus para a entrada do local de destino ou para outro modal. Se uma única dessas ligações na cadeia não estiver acessível para as pessoas com deficiência e para as pessoas com mobilidade reduzida, a viagem geralmente se torna impossível. Nos projetos de transporte, cada ligação na cadeia de viagem precisa ser considerada, projetada ou melhorada conforme as necessidades e particularidades desse público. Ao se focar em apenas uma parte da cadeia, por exemplo, nos veículos de transporte público acessíveis, sem considerar outras partes da cadeia, por exemplo, a calçada até o ponto ou a parada de ônibus, não será assegurada, de fato, a provisão de transporte para todas as pessoas. Um dos maiores avanços na afirmação dos direitos da pessoa com deficiência foi a efetivação, infelizmente em parte, do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite. Dos maiores avanços nesse decreto, nessa política pública voltada para as pessoas com deficiência, foi a criação da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, do SUS. Num dos incisos dessa portaria do Ministério da Saúde está a dispensação de equipamentos de mobilidade para as pessoas com deficiência. Só na cidade de São Paulo, cerca de 1.644 cadeiras de rodas motorizadas foram distribuídas às pessoas que necessitam desse equipamento. Isso criou um pequeno, mas significativo impacto na mobilidade das pessoas com deficiência na cidade de São Paulo e, portanto, do acesso dessas pessoas a uma série de serviços e locais que, de outra maneira, não conseguiriam acessar. É muito importante observar que a Lei Brasileira de Inclusão, quando se refere à acessibilidade, pensa a acessibilidade voltada para todas as pessoas com deficiência, para todos os tipos de deficiência. No caso do transporte,
As questões ligadas à informação e à comunicação são imprescindíveis para o uso do transporte e da mobilidade das pessoas com deficiências sensoriais, para as pessoas cegas, para as pessoas surdas. Hoje, a tecnologia permite que essas pessoas tenham, através das tecnologias de informação, acesso e acessibilidade à informação e a todas as questões ligadas à acessibilidade nos transportes. Fundo branco. Metade da mandala gira no canto esquerdo. Do alto desce o texto. Estudo de caso. Como resultado concreto da política pública implementada pelo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite, e pela Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência por meio da dispensação de equipamentos de mobilidade, eu quero citar aqui o caso de Dona Iraci, um nome fictício, mas que chegou a nós numa situação bastante interessante. Dona Iraci, a partir do momento que recebeu sua cadeira motorizada, percebeu que uma nova vida se abria para ela. Uma nova vida no sentido de acessar o transporte público e uma série de coisas que ela muito dificilmente podia acessar. Porém, Dona Iraci não conseguia chegar até o ponto de ônibus por absoluta falta de condições de acessibilidade. A única opção de transporte público para Dona Iraci era o serviço Atende, bastante limitado, muito importante, mas bastante limitado no sentido de horários, dias de atendimento e atividades bastante específicas para a sua utilização. Dona Iraci mora a apenas 100 metros do ponto de ônibus mais próximo de sua casa. Porém, as condições da calçada, as condições do próprio ponto de ônibus não permitiam que ela chegasse até o ponto. Por iniciativa da SP-Trans, em parceria com a subprefeitura do bairro, no caso a subprefeitura de Campo Limpo, foi realizada toda uma requalificação do trajeto entre a casa de Dona Iraci e o ponto de ônibus próximo. Hoje, a Dona Iraci consegue acessar consegue chegar até o ponto, o ônibus é acessível e isso mudou completamente a vida dela. Fotografias mostram o antes e o depois do local citado. Antes, a calçada no ponto era estreita, irregular e baixa em relação ao veículo. Letreiro. Calçada com irregularidade, dificultando a acessibilidade do usuário. Depois, a calçada está plana e mais larga. A altura dela em relação ao ônibus permite o embarque com a cadeira de rodas. Letreiro. Execução de plataforma de 28 centímetros e aumento da largura da calçada para 2,5 metros. Em outras fotos, o antes mostra a calçada irregular em uma curva no bairro residencial e obras sendo realizadas. Letreiro. Calçadas nas proximidades com irregularidades. Na foto do depois, a calçada está cimentada. Letreiro. Regularização da calçada, implantação da faixa de travessia de pedestres, correção de desníveis. Abrindo possibilidades para uma vida mais produtiva, para o trabalho, para o acesso à saúde e uma série de outros direitos de cidadania. No entendimento da acessibilidade enquanto direito humano, mobilidade como elos de uma cadeia, nenhum dos elos prescindindo dos outros, somente todos em ligação garantem mobilidade. Microacessibilidade. A microacessibilidade traduz para uma política pública concreta, viável e barata o elemento fundamental para a mobilidade em cadeia, que é a mobilidade a pé ou com a utilização de meios auxiliares de locomoção, viabilizando o acesso aos modais de transporte, ônibus, trem e metrô, no caso da cidade de São Paulo, que em muito já avançou em termos de acessibilidade graças a políticas públicas e à legislação vigente, com a firme vigilância da sociedade civil organizada, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de ações governamentais eficazes e universais. A acessibilidade e a mobilidade garantem o acesso a outros direitos. Quero agradecer a todos os que assistiram esse vídeo, reiterando que a acessibilidade e a mobilidade é um direito que confere às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o acesso a outros direitos sociais. Sem acessibilidade e sem mobilidade, as pessoas com deficiência, de modo geral, ficam restritas ao lar, impedindo-as de
exercerem todos os seus direitos garantidos pela nossa legislação. No topo da tela, a mandala e o texto. Inclusão com acessibilidade no trabalho. Logo abaixo, os logotipos. MPT, OIT, Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, AMANCAI e Iguale Comunicação de Acessibilidade.